tal fazer um bolo de milho muito gostoso, muito cremoso e com um cafezinho para acompanhar? É bom demais, né, pessoal? Olha como ele fica cremoso, fica delicioso esse bolo de milho e é uma receita muito fácil, muito prática de fazer e tenho certeza que você vai amar essa receita. Bolo de milho com cafezinho é bom demais, né, pessoal? Então vem comigo e vem fazer essa receita. Pessoal, vamos então aos ingredientes que a gente vai usar nessa nossa receita. Pessoal, todos os ingredientes vou deixar na descrição do vídeo, então se você perdeu um aqui não tem problema, se quiser acelerar o vídeo não tem problema nenhum, tá todos os ingredientes ali na descrição do vídeo. Aqui nós vamos usar 6 espigas de milho. Gente, vai ser 6 espigas mesmo, porque vocês vão ver como vai ficar o nosso bolo. Lembrando, uma dica rápida aqui. Esses milhos aqui a gente aproveita quando tá barato. Então quando o milho, o preço da espiga de milho tá mais barato, a gente vai lá e compra mais. E o que a gente faz para conservar esses milhos? Aqui a gente coloca num pacotinho de 3, 4 espigas e colocamos no freezer. Quando a gente quer, a gente tira então do congelador esses pacotinhos com os milhos já tirados da espiga, tudo bonitinho. E o que a gente faz? Ou a gente coloca no micro-ondas para descongelar, ou a gente deixa em temperatura ambiente. Geralmente coloco numa forma e eles vão descongelando naturalmente. Então aqui estão as 6 espigas de milho que nós vamos usar. E essa dica é muito legal. Aproveite se o milho estiver barato, compre bastante espigas e faça isso. Gente, a gente também vai usar aqui o coco ralado. Lembrando que eu, particularmente, não gosto de coco ralado no bolo. Mas estou fazendo aqui porque a família inteira gosta. Meu pai que está filmando esse vídeo gosta. Ele está falando assim, ó. Porque ele gosta, então a gente vai colocar coco ralado nesse bolo. Mas eu, particularmente, não gosto. Então, se você não quiser colocar coco ralado, não precisa. E se quiser colocar também queijo ralado, vai de sua escolha. Ou queijo ralado, coco ralado, ou nada ralado, que o seu bolo vai ficar bom de qualquer jeito. Pessoal, aqui a gente também vai usar meia xícara de óleo ou 3 colheres de manteiga ou margarina. E também 1,5 xícara de açúcar. Ah, mas eu não posso comer açúcar? Então coloca 1 xícara só, que não vai fazer falta no bolo, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Então, eu vou usar 1,5 xícara. Também vamos usar aqui meia xícara de leite para ajudar a bater no liquidificador. Pessoal, a gente também vai usar aqui 1 colher de sopa de sal. Então tá o sal. 1 colher de chá. Ó, meu pai tá atento ali, ó, 1 colher de chá de sal. E o fermento, um aviso aqui. Aqui tá muito frio. Aqui está muito frio, então a gente vai usar o fermento nessa receita para não correr o risco de ficar um bolo solado. Mas, geralmente essa receita não vai fermento, então você que está assistindo, você olhe para o céu, se tiver um sol, se tiver muito quente, calor, não precisa colocar o fermento. Mas aqui eu vou colocar o fermento para não correr o risco do nosso bolo ficar um bolo solado, tá bom? Então vem comigo e vamos continuar a receita. Vamos ao preparo então, já peguei o liquidificador aqui e a gente vai começar acrescentando o leite. Pessoal, o forno já tem que estar ali ligado a 180 graus. Então, enquanto a gente faz essa parte aqui, o forno está ali esperando para nós colocarmos a massa do bolo. Então aqui eu vou colocar o leite, depois eu vou colocar o óleo. Lembrando, pessoal, que se tiver uma massa muito pesada ou muito seca, você pode acrescentar mais meia xícara de óleo ou meia xícara de leite. Eu recomendo acrescentar mais meia xícara de leite, se tiver muito pesado ou se você estiver notando que está muito seco. E assim, como aqui tem 6 espigas de milho, eu não vou colocar tudo, tá bom, pessoal? Então eu vou colocar só um pouquinho. Vou pegar aqui com a mão só um pouquinho e pôr para bater. Não bate tudo, tá, pessoal? Senão você vai quebrar o seu liquidificador. Vou colocar um pouco aqui, pessoal. Colocar um pouco para bater e já já a gente volta então.
Pessoal, já bateu bem aqui e eu vou tirá-lo e acrescentar o coco ralado e o fermento. Lembrando que nós não vamos bater o fermento nem o coco ralado. Então a gente tira daqui, acrescenta e bate aqui com a colher. Fermento para o nosso bolo crescer bonito, ficar gigantão. E a gente bate com a colher. Ó. Peguei uma colher amarela para combinar com milho. Aqui a receita é combinada. E a gente bate aqui então uma ligeira batida para misturar então o fermento com o milho. Pessoal, eu tive que bater várias vezes aqui no liquidificador porque realmente o milho é pesado. Então eu já aconselho aqui que essa é uma receita especial, mas tem que ir batendo aos poucos, porque o meu liquidificador, pelo menos, ele não aguenta tudo de uma vez. Então a gente vai batendo aos poucos e depois a gente dá continuidade na nossa receita. Aqui eu já bati bastante aqui, ó, o coco ralado com o fermento e agora nós vamos passar para a nossa forma. Então vem comigo. Pessoal, está aqui a nossa massa do bolo, nosso bolão de milho. Então agora eu vou passar para a forma. Lembrando que a minha super forma, ela está untada com açúcar e manteiga. Mas você pode também untar com óleo, manteiga. Cada pessoa unte de um jeito. Mas eu gosto de untar com açúcar e margarina, porque depois dá aquele queimadinho, fica gostoso, fica aquela casquinha do milho. Do milho! Pessoal, vou acrescentar aqui então, e lembrando que nossa forma mede 25 por 35 centímetros. Muitas pessoas me perguntam, então já falo 25 por 35 centímetros, para você ter uma ideia da forma que você vai usar na sua casa. Pessoal, tente colocar uniformemente a massa na forma, porque senão ele vai crescer só de um lado. Daí ele vai ficar gostoso, mas não vai ficar tão belo visualmente, tá bom? Então essa é a dica que eu passo para vocês. Vendo aqui, eu percebo que está mais maçudo de um lado, então eu vou colocar aqui um pouco mais desse aqui e depois a gente dá uma chacoalhada nele, dando uma chacoalhada na forma para a massa ficar de todos os lados. Então você faz uma assim, ó, pessoal, dá uma chacoalhada nele, ó, e daí ele vai mais uniformemente para os cantos. E agora nós vamos levar então para o forno. Pessoal, o tempo é mais ou menos 45 minutos, ou douradinho por cima. E isso vai depender da sua região. Então, às vezes está muito calor, muito frio, vai variar esse tempo, mas geralmente é 45 minutos. Pessoal, ficou pronto o nosso bolo, tirei ele agora do forno e ele ficou 55 minutos. Aqui tá frio, por isso que ele ficou um pouco a mais, por isso que eu falei, vai depender da onde você está fazendo o bolo, se vai estar frio, se vai estar calor. Então, geralmente ele fica 45 minutos, só que dessa vez ficou 55. Percebi que ele ficou dourado aqui, filma bem de pertinho, ó. Ficou bem bonito, vou esperar um pouco para ele até ele esfriar para cortar e mostrar para vocês como ficou dentro. Mas olha que bonito. Ficou muito bonito. É um dos bolos mais bonitos que eu já fiz. Ó, dá para perceber aqui que ele não grudou, então ficou bem legal. Vou esperar esfriar, que tá bem quente, e daqui a pouco a gente volta. Pessoal, voltei aqui. Vou dar uma dica para vocês legal. Como que a gente faz para saber se o nosso bolo está pronto? A gente usa um palito de dente. Então a gente faz, filma bem de pertinho, pode vir, aproxegue-se mais. Tá aqui o nosso bolo, então a gente escolhe um lugar, vai lá e faz uma... Ó, vocês podem ver, ó, tá sequinho. Então, nosso bolo está bom. Mas, se nós vamos vender esse bolo, a gente não vai ficar metendo palito nele, né? Se é um bolo para venda. Então, o que a gente faz? Essa é uma técnica que eu aprendi já faz algum tempo e eu vou explicar aqui para vocês. Então, a gente não vai usar o palito, senão vai ficar cheio de furo um bolo que a gente vai vender. A gente faz assim, ó. A gente põe o dedo. Primeiro você lava muito bem essa mão, viu? E você faz assim, ó. Se ele for e voltar, então quer dizer que o nosso bolo
está pronto. É tipo uma mola, ó. Você vai pôr o dedo para ver, e se você sentir que ele vai e volta, vocês vão perceber que ele vai afundar e vai voltar. Daí o nosso bolo está então prontíssimo, tá bom? Então agora a gente vai esperar ele esfriar e daqui a pouco eu volto. Voltei, pessoal, para agora cortar o bolo. E eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem como que ele fica macio e cremoso. Então deixa eu cortar um pedacinho dele aqui. Cortar um pedacinho bem bonitinho. Tem que ser um quadrado bonito, né? Um bonito. E eu vou... Deixa eu ver se eu consigo tirar com esse daqui. Eu quero ficar mais bonito para vocês verem. Ó, pessoal. Olha aqui. Que bonito. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Fica aquela casquinha que eu falei, ó. Açúcar com a manteiga. Então, ó, fica bem douradinho, bem gostoso. E aqui, ó, pessoal. Olha como fica aqui, ó. Os pedacinhos de coco. E ele fica bem cremoso. Fica muito gostoso esse bolo, viu? Pra quem gosta de bolo de milho, é uma delícia. Ó, mostra bem de pertinho. Ó. Vou cortar aqui mais um pedaço, ó. Pra vocês verem como fica dentro, ó. Ó o coco aqui, ó. O coco, ó, bem macio. Então, esse é um bolo que vale muito a pena fazer. Cortei aqui um pedaço também aqui, ó. Já tem a xícara para tomar um cafezinho junto. Então, é muito bom tomar um cafezinho comendo um bolo de milho, né? Pessoal, vou encerrar nossa receita aqui então. Essa nossa receita de bolo de milho, que vai bastante espiga, mas é uma receita diferente. Se vai mais espiga, tem mais gosto de milho. Então, é um milho mais com um sabor mais intenso, tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. E por último, se você chegou até aqui, nesse final, peço para você que deixe o like, envie essa receita para todas as pessoas que você conhece, comente se você gostou e comente também de qual cidade você está falando, tá bom? Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem com Deus.